Qual foi a última vez que você se sentiu encurralado? Falo daquela sensação gelada no estômago, o nó na garganta. Aquela situação em que a vergonha está batendo na porta, os recursos acabaram, o plano A, B e C falharam, e tudo que sua mente consegue gritar é, e agora? Talvez seja uma pilha de contas na mesa e um saldo bancário que não responde. Talvez seja um relacionamento que já foi vibrante e agora está seco, silencioso. Talvez seja um diagnóstico médico que roubou seu chão, ou uma esperança de carreira que de repente chegou a um beco sem saída. Se você conhece mesmo que de longe essa sensação de esgotamento total, então você entende perfeitamente o pânico silencioso que começou a se espalhar por uma festa de casamento, há mais de 2000 anos, na pequena e esquecida cidade de Caná. E o que Jesus fez ali, no que o apóstolo João chama de seu primeiro sinal público, não foi apenas salvar uma festa da catástrofe social. Foi, na verdade, nos entregar uma chave mestra. Uma chave que pode destravar e reprogramar a maneira como você encara cada crise, cada beco sem saída, cada momento de, e agora, da sua vida, a partir de hoje. Fica comigo, porque não vamos apenas ler uma história antiga. Vamos entrar nela e descobrir juntos o que acontece quando o poder que fiou as galáxias decide intervir na sua rotina. Sou a voz do canal Palavra Pura, e hoje vamos mergulhar fundo, com mente e coração, na história registrada no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nosso objetivo não é meramente admirar um milagre distante. É extrair dele uma fé viva, robusta, uma fé que transforma o impossível não em um fim, mas em um ponto de partida. Vamos começar fechando os olhos da nossa mente e nos transportando para lá. Imagine a cena com todos os seus detalhes. Caná da Galileia, uma cidade pequena, onde todos se conhecem. A poeira das ruas, o calor do sol. O som de música, risadas, a energia contagiante de uma comunidade celebrando a união de duas famílias. Uma festa de casamento, naquela cultura, não era um evento de 6 horas. Podia durar até 7 dias. Era o evento social do ano, uma demonstração de honra, hospitalidade e alegria. E a hospitalidade era um valor sagrado. A reputação de uma família era medida pela sua capacidade de prover, de ser generosa. E o símbolo máximo dessa alegria, dessa celebração e dessa provisão era o vinho. O vinho era mais que uma bebida. Era um símbolo da bênção de Deus, da abundância da vida. Então, de repente, no meio da festa, o impensável acontece. O vinho acaba. A música não para de uma vez, mas os cochichos começam nos cantos. Os servos entram em pânico. O mestre de cerimônias franze a testa. Para nós, hoje isso pode parecer um problema logístico. Para eles, era uma catástrofe. Era uma humilhação pública, uma vergonha que mancharia o nome daquelas famílias por gerações. A alegria estava morrendo. A honra estava se esvaindo. A festa estava, para todos os efeitos, acabada. É precisamente neste cenário de crise iminente que o evangelista João posiciona, como um diretor de cinema, o primeiro sinal público de Jesus. E a escolha dessa palavra, sinal ou semeion no grego, já é a nossa primeira grande chave teológica. Pensa comigo, porque João, que estava lá, que viu com os próprios olhos, não usou a palavra milagre ou prodígio. Porque um milagre impressiona, um prodígio choca, mas um sinal aponta para algo muito além de si mesmo. Um sinal de trânsito não é o destino, ele aponta para o destino. João, desde a primeira página do seu relato, está gritando para nós, prestem atenção, o que vocês estão prestes a ver não é sobre o vinho, é sobre a identidade daquele que o fez. A história é um dedo apontando para Jesus. A narrativa é meticulosamente construída, cheia de detalhes que são verdadeiras bombas teológicas. João menciona que era o terceiro dia, um eco sutil da ressurreição que ainda viria. Ele menciona 6 talhas de pedra. Por que 6? O número 7 na simbologia judaica representa perfeição, completude. 6 é o número do homem da imperfeição, de algo que está faltando, que não alcançou o seu propósito. E para que serviam essas talhas? João nos diz, para os ritos de purificação dos judeus. Elas continham a água da lei, a água da religião, a água que limpava por fora, mas não podia transformar o coração por dentro. E notem o estado delas, vazias. João está pintando um quadro. O sistema religioso antigo, com seus rituais de purificação, chegou ao seu limite. Estava vazio, incapaz de resolver a crise fundamental da humanidade. A falta de alegria, a falta do verdadeiro vinho da vida. É neste ponto que Maria, a mãe de Jesus, entra em cena. Ela, com a sensibilidade de uma mãe e a fé de uma discípula, percebe o problema. Ela vai até Jesus e diz uma das frases mais simples e profundas dos evangelhos: eles não têm mais vinho. Isso não é apenas uma observação. É uma declaração de necessidade, implicitamente, uma declaração de fé naquele que poderia resolver o insolúvel. E a resposta de Jesus, à primeira vista, soa estranha, quase rude para os nossos ouvidos modernos. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas vamos descompactar isso. A palavra mulher Giná em grego não era desrespeitosa. Pelo contrário, era um termo formal de respeito. Jesus a usaria novamente em um dos momentos mais ternos de sua vida, lá na cruz, ao entregá-la aos cuidados de João. A frase "que tenho eu contigo" é uma expressão idiomática que estabelece uma distinção de propósito. Jesus está gentilmente dizendo, nossa relação mudou. Minha missão agora não é primariamente ditada por laços familiares terrenos, mas pela agenda do meu Pai Celestial, pelo tempo dele. Ele está se alinhando com a sua missão divina. E essa hora que ele menciona, essa é uma das palavras mais importantes do Evangelho de João. É a hora da sua glorificação, a hora do seu sofrimento, a hora da cruz. Tudo, desde este primeiro sinal numa festa de casamento, já está magneticamente sendo atraído para o evento central da redenção humana. Ele está nos dizendo que cada milagre, cada cura, cada ensinamento, tem seu significado final na cruz. Maria entende, talvez não completamente, mas ela entende o suficiente. E sua resposta aos servos é um modelo para toda a vida cristã. Fazei tudo quanto ele vos disser. Que fé extraordinária. Ela não sabe o que ele vai fazer, nem como, mas ela sabe quem ele é. E isso basta. E então, a ação acontece. Mas notem a ausência de drama. Não há luzes, nem fumaça, nem palavras mágicas. Jesus não faz um espetáculo. Ele simplesmente dá uma ordem mundana a pessoas comuns. Enchei de água as talhas.
Imagine os servos. 6 talhas de pedra que comportavam, cada uma, de 80 a 120 litros. Um trabalho pesado, braçal, aparentemente sem sentido. Eles poderiam ter questionado: água? Mas o problema é a falta de vinho. Mas eles obedecem. Em fé silenciosa, eles fazem exatamente o que Jesus disse. E Jesus dá a segunda ordem: agora tirai um pouco e levai ao mestre de cerimônias. E em algum ponto nesse processo invisível e silencioso da obediência, a água, a simples, comum, purificadora, mas insuficiente água, se tornou o melhor vinho que aquele perito já havia provado em sua vida. Um vinho tão bom que ele chama o noivo para repreendê-lo. Todo homem põe primeiro o vinho bom, mas tu guardaste até agora o melhor. Você percebe a beleza disso? Jesus manifesta um poder que reescreve a realidade, mas o faz de forma tão discreta que apenas os servos, aqueles que obedeceram, e os discípulos sabiam de onde tinha vindo aquele vinho. O milagre não foi para o show, foi para a fé. Essa é a autoridade criativa de Jesus. Ele não força, ele não manipula, ele simplesmente dá uma ordem, e a própria estrutura molecular da realidade se reorganiza em obediência à sua palavra. A água não sabia que poderia ser vinho até que o Criador da água lhe deu uma nova identidade e um novo propósito. Isso é um eco estrondoso do primeiro capítulo de Gênesis. Haja luz e houve luz. Deus fala e a criação responde instantaneamente. Aqui Cristo, o Logos, a palavra encarnada de Deus, fala através de uma ordem, e a criação responde novamente. João está nos mostrando, desde o início, que Jesus não veio apenas para consertar algumas coisas no mundo. Ele veio para fazer um mundo novo. Ele é o agente da nova criação. E o resultado final? João resume no versículo 11 o clímax da passagem. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Grave essas duas frases na sua alma, pois elas são o propósito de cada sinal. Primeiro, manifestar a sua glória. Revelar o peso, o valor, a magnificência de quem ele realmente é. Ele não é um mágico itinerante. Ele é o noivo da aliança, trazendo o vinho da era messiânica. E segundo, conduzir a fé. A reação que o sinal busca não é uau, que impressionante. A reação é uma confiança profunda, uma entrega de vida, a confissão do coração que diz: Este é o Filho de Deus. Nele e somente nele eu posso confiar minha vida, meus problemas, meu futuro. Este primeiro sinal, portanto, é a chave de leitura que João nos entrega. É o óculos pelo qual devemos enxergar todos os outros sinais. Cada cura, cada exorcismo, cada vez que ele acalma a tempestade. Tudo aponta implacavelmente para esta mesma verdade. Jesus, o Senhor soberano que inaugura uma nova realidade, e a única resposta sensata e salvadora é crer. Mas espere um pouco, isso pode parecer uma ideia isolada. Será que João tirou essa teologia dos sinais do nada? Ou será que ele estava, como o mestre tecelão, juntando fios que percorriam toda a história do seu povo? A resposta é clara, ele estava conectando os pontos. A escritura sempre ilumina a própria escritura. Quando um judeu do primeiro século ouvia essa história, sua mente não estava vazia, ela estava saturada com as promessas do Antigo Testamento. Eles ouviriam o eco retumbante das profecias. Imediatamente se lembrariam de Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, que descreve a vinda da era messiânica com sinais gloriosos de restauração. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua dos mudos cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A transformação em Caná não é um evento aleatório, é o som da trombeta anunciando que o rei chegou e que essa era de restauração total havia começado nele. Eles pensariam em outras profecias como a de Amós, capítulo 9, versículo 13, que promete uma era de abundância tão sobrenatural que os montes destilarão vinho novo. O que Jesus faz em Caná é um cumprimento literal e simbólico dessa esperança profunda. Ele está dizendo: a era da abundância que vocês tanto esperaram? Ela está aqui, eu sou ela. Eles pensariam, como já vimos, no padrão estabelecido em Gênesis capítulo 1. A palavra criadora de Deus que trouxe ordem ao caos e vida ao vazio é a mesmíssima palavra, agora em carne e osso, que traz alegria e abundância onde havia falta e vergonha. Jesus não está apenas fazendo algo como Deus, ele está agindo como Deus age porque ele é Deus. Pense também nos salmos de ação de graças, como o Salmo 116, onde o salmista clama: que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. O louvor, a gratidão, a celebração com o cálice, essa é a resposta natural e bíblica ao testemunhar a intervenção salvadora de Deus. A festa em Caná pode continuar porque Deus interveio. A nossa festa, a celebração da vida eterna, pode continuar exatamente pelo mesmo motivo. E essa corrente de significado não se quebra no Antigo Testamento, ela flui com força total para o Novo. No livro de Atos capítulo 2 vemos os apóstolos, cheios do Espírito Santo, realizando prodígios e sinais, através de suas mãos. E qual o resultado? A mensagem do Evangelho é autenticada, e milhares de pessoas se rendem a Cristo. Os sinais continuam a ser os sinos que chamam a atenção para a proclamação da palavra. Em Romanos capítulo 8, versículo 22, o apóstolo Paulo nos dá a imagem cósmica que sustenta tudo isso. Ele escreve que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O mundo como conhecemos está quebrado, ferido, esperando pela redenção final. Os sinais de Jesus, como a transformação da água em vinho, são como as primeiras contrações desse parto cósmico. São a garantia dolorosa e gloriosa de que a nova criação, a restauração completa e indolor, está a caminho. São as primícias dessa realidade vindoura. E finalmente, o livro do Apocalipse nos mostra o destino final dessa jornada. No capítulo 21, João descreve a Nova Jerusalém, a consumação de tudo, onde Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E no capítulo 19, ele descreve a grande festa final como as bodas do Cordeiro, uma festa de casamento cósmica. O primeiro sinal de Jesus foi em um casamento, e a celebração final da história redentora será um casamento. Os sinais que ele realizou aqui na Terra são, portanto, pequenos aperitivos, vislumbres, trailers cinematográficos do banquete eterno que nos espera, onde o vinho da alegria de Deus nunca, jamais, acabará.
Ok, a teologia é linda, a conexão é profunda, mas sejamos brutalmente honestos. Essa mesma doutrina sobre sinais e milagres pode ser incrivelmente confusa e até perigosa se mal compreendida. A história da igreja está repleta de equívocos que levaram pessoas ao desvio. E existem algumas armadilhas mentais e espirituais que precisamos evitar a todo custo. A primeira e talvez maior armadilha é confundir fé com busca por entretenimento espiritual. Jesus lidou com isso incessantemente em seu ministério. Os fariseus e os mestres da lei, a elite religiosa, chegavam para ele com o peito estufado e diziam: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Vamos analisar o que eles realmente estavam pedindo. Eles não estavam com o coração aberto. Eles estavam pedindo uma prova para um teste. Um espetáculo para satisfazer sua curiosidade intelectual e arrogância espiritual. Eles não queriam se submeter a Jesus, queriam avaliá-lo. Queriam que ele fizesse um truque de palco para que pudessem decidir se ele era digno da atenção deles. A resposta de Jesus é consistentemente dura. Ele os chama de geração má e adúltera. Por quê? Porque buscar um sinal a partir de um coração de incredulidade e exigência é o exato oposto da fé bíblica. A fé não diz: me prove que você é Deus, e então eu acreditarei. A fé, como a de Maria, diz: eu sei quem tu és, por isso obedecerei. Os sinais que Jesus oferece são como pão para fortalecer os filhos famintos, não pérolas para serem pisadas por corações céticos. Eles fortalecem a fé que já existe, não convencem a incredulidade teimosa. A segunda armadilha é a interpretação moderna e distorcida, muitas vezes associada à teologia da prosperidade. A ideia de que os sinais são uma espécie de carimbo de aprovação de Deus na sua vida, garantindo saúde, riqueza e ausência de problemas. Essa visão transforma Deus num gênio da lâmpada e a fé numa transação comercial. Se eu tiver fé suficiente, Deus vai me dar o milagre que eu quero. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Pelo contrário, depois de verem os sinais, a vida dos discípulos ficou mais difícil, não mais fácil. Eles foram perseguidos, presos, martirizados. O apóstolo Paulo, que realizou inúmeros sinais, orou 3 vezes para que Deus removesse um espinho na sua carne, e a resposta de Deus foi não. A minha graça te basta. O propósito dos sinais não é o nosso conforto, mas a glória de Deus e a nossa santificação. Às vezes, o maior milagre que Deus faz não é remover o problema, mas nos dar graça e poder para glorificá-lo no meio do problema. Certo. Teologia no lugar, armadilhas identificadas. Agora vem a pergunta de $1 milhão. A que realmente importa. E daí? Como a gente pega essa história de 2000 anos, essa teologia densa sobre nova criação, e aterrissa isso na nossa vida, hoje, na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e a ansiedade sobre a semana já começa. No trânsito, na reunião de trabalho estressante, na consulta médica onde esperamos por um resultado. Como isso se torna carne e osso na nossa existência? Quero te propor 3 aplicações extremamente concretas. A primeira é um princípio fundamental que pode revolucionar sua vida: identidade antes da obrigação. Repita isso em voz baixa para si mesmo: identidade antes da obrigação. A nossa tendência humana, especialmente a religiosa, é nos aproximarmos de Deus com uma mentalidade de performance. Nós agimos como se precisássemos fazer por merecer o amor de Deus, a sua atenção, a sua intervenção. Ah, Deus, se eu for bom o suficiente esta semana, se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, então talvez o Senhor me ouça e faça um milagre na minha vida. Isso, meu amigo, minha amiga, é inverter completamente o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para alcançar a Deus, é sobre o que Deus fez em Cristo para nos alcançar. O Evangelho nos diz que você não busca sinais para conquistar o amor de Deus. Você responde em obediência porque já foi total e incondicionalmente amado e aceito por Ele na cruz. Sua identidade foi selada não pelo seu desempenho, mas pelo sangue de Cristo. Você é filho, você é filha do Criador. Fim de papo. Então, amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar na sua lista de tarefas, antes que o peso dos seus problemas desabe sobre você, pare por 30 segundos. Respire fundo e declare, em voz alta se for preciso: pela graça de Deus, em Cristo, eu sou filho amado do Pai. Minha identidade está segura nele. Você sabe o que essa simples declaração faz? Ela muda o centro de gravidade do seu dia. Você não encara mais as crises com o desespero de um órfão tentando provar seu valor. Você enfrenta a crise com a confiança serena de um herdeiro com uma pergunta diferente no coração: Pai, eu sou teu. Como a tua glória pode ser manifestada nessa situação? A pressão da performance sai de cena. A confiança filial entra. Identidade antes da obrigação. Segunda aplicação prática, e essa é um desafio. Vamos chamá-la de a pérola acionável de hoje. Quero te convidar para um exercício prático de 5 minutos. Não amanhã, não semana que vem. Se possível, assim que este devocional terminar. Pegue um caderno, abra o bloco de notas do seu celular ou apenas encontre um lugar silencioso. Agora, escolha uma situação específica na sua vida onde o vinho acabou. Seja brutalmente honesto. A área onde você se sente mais fraco ou mais sem esperança. Onde a vergonha ou medo são mais fortes. Pode ser sua vida financeira, uma relação familiar fraturada, sua saúde, um vício secreto. Escreva no papel, dê nome ao problema. Agora, aqui está a virada de chave. Em vez de escrever uma lista de exigências ou pedidos de milagres para Deus, eu quero que você ore e faça a seguinte pergunta ao Espírito Santo: Senhor, olhando para essa situação com os olhos da fé que o Senhor me dá, qual é o próximo, minúsculo e obediente passo que o Senhor está me chamando a dar? Percebe a profundidade da mudança? Não estamos mais passivamente esperando uma solução mágica cair do céu. Estamos ativamente pedindo discernimento para nos tornarmos parceiros da nova criação de Deus dentro do problema. Estamos perguntando: onde está a minha talha para encher? Talvez o passo de obediência seja finalmente fazer aquela ligação para pedir perdão a alguém que você feriu. Talvez seja procurar ajuda profissional, um terapeuta ou um conselheiro financeiro. Talvez seja ter a coragem de confessar sua luta a um irmão maduro na fé. Talvez seja algo tão simples como deletar um aplicativo que te leva ao pecado, ou tão prático quanto preparar um jantar especial para seu cônjuge. A pergunta não é mais: Deus, tire isso de mim, mas Deus, como eu posso te glorificar dentro disso? Identifique esse passo. Não 10. O menor e mais óbvio passo de obediência. E então, pelo poder que Deus te dá, dê esse passo. Hoje.
É assim que a fé sai do campo das ideias e se torna concreta. Lembre-se, a água só se transformou em vinho depois que os servos, em obediência, fizeram um trabalho pesado e aparentemente sem sentido de encher as talhas de água. Sua obediência é o recipiente que Deus ama encher com a graça dele. Terceira e última pista prática para a vida. Viva esperançoso diante do sofrimento. Isso é absolutamente crucial para uma fé madura. Os sinais bíblicos, incluindo o de Caná, não são uma promessa de que teremos uma vida sem problemas. Pelo contrário, são a promessa de que os nossos problemas não têm a palavra final. Portanto, quando você inevitavelmente enfrentar a doença, a traição, a injustiça, a dor da perda, a morte de alguém que você ama, você tem permissão para chorar. A fé não é a ausência de dor. Jesus chorou. Mas, no meio das lágrimas, a fé te capacita a tratar os sinais bíblicos como atalhos para a realidade com R maiúsculo, a realidade final. Você confessa com seus lábios, mesmo que seu coração esteja tremendo. Jesus tem autoridade soberana sobre esta doença. Jesus tem autoridade soberana sobre esta injustiça. Jesus tem autoridade soberana sobre a própria morte. E a partir dessa confissão, você pede a Deus não apenas alívio, mas sabedoria para agir com compaixão e coragem dentro dessa realidade dolorosa, já sabendo que ela é temporária, que ela não é o fim da história. Uma forma poderosíssima de nutrir essa esperança é cultivando o hábito de compartilhar testemunhos de graça na sua comunidade, na sua igreja, no seu pequeno grupo. E não falo de testemunhos sensacionalistas, de coisas espetaculares. Falo das pequenas e constantes fidelidades de Deus. Coisas como, eu estava consumido pela ansiedade esta semana, e Deus me deu paz para dormir depois que orei. Ou, eu não sabia como perdoar meu colega de trabalho, mas li uma passagem bíblica que amoleceu meu coração. Ou, nós não tínhamos dinheiro para tal conta, e uma ajuda inesperada chegou. Esses pequenos relatos de graça fortalecem a fé mútua de uma forma extraordinária. Eles nos lembram que o Deus dos grandes sinais cósmicos é também o Deus que se importa com os detalhes da nossa vida comum. No cuidado pastoral, é isso que devemos celebrar. Os frutos do Espírito Santo, a perseverança na fé, a conformidade crescente com a imagem de Cristo, não apenas a busca frenética pelo próximo milagre. E agora, como o Evangelho, a boa nova de Jesus, amarra tudo isso no nó de glória, dando-lhe um sentido final e inabalável. É ao mesmo tempo simples e infinitamente profundo. Jesus cumpre todas as promessas e anseios do Antigo Testamento porque ele mesmo é o agente da nova criação. Os sinais são as primícias, os trailers da restauração completa que ele veio para inaugurar. Mas o sentido último e o poder para tudo isso são liberados na hora dele. A cruz e a ressurreição. A transformação da água em vinho é maravilhosa, mas é apenas um pálido vislumbre do poder que seria revelado quando ele transformou a morte certa em vida eterna. Na cruz, Jesus, o noivo celestial, bebeu o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele levou sobre si toda a nossa falta, toda a nossa vergonha, todo o nosso vinho que acabou. E na ressurreição, ele demonstrou sua autoridade final e absoluta sobre o pecado e sobre a morte. É por isso que o vinho de Caná é, em última análise, um símbolo do vinho do novo pacto, o vinho que ele serviu na última ceia dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A alegria de Caná é comprada pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nossa esperança é escatológica. Ela já começou em Cristo, mas ainda não se completou. Nós vivemos nessa tensão gloriosa. O vinho novo já foi servido, a festa já começou, mas o banquete completo, as bodas do Cordeiro, ainda está por vir. Isso muda tudo na nossa oração. Quando oramos por sinais, quando pedimos a intervenção de Deus, não o fazemos mais como mendigos tentando arrancar algo de um benfeitor relutante. Nós o fazemos como filhos amados que já receberam o maior sinal de todos, o sinal do Filho entregue na cruz por nós. O túmulo vazio é o sinal definitivo de que não há impossíveis para o nosso Deus. Por isso nossa oração se torna humilde e confiante. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Busca primeiro o teu reino e a tua justiça, a minha santificação, e a glória do teu nome acima de tudo. E isso nos conduz a um convite prático final. Responda hoje. Responda ao grande sinal da ressurreição com pequenos gestos de fé obediente. Um perdão que você precisa liberar e que parece impossível. Um ato de serviço anônimo que você pode prestar. Uma generosidade sacrificial que você pode praticar. Cada um desses atos é uma forma de você encher as talhas, manifestando a autoridade de Cristo aqui e agora na sua comunidade. Então, hoje mais tarde, quando você inevitavelmente enfrentar o medo, a dúvida, ou aquela velha sensação de estar encurralado, eu te desafio a fazer uma pausa. Respire fundo. E declare a verdade sobre a mentira que seus sentimentos estão contando. Declare em voz alta, Jesus é Senhor desta situação. E então, dê um pequeno passo. Um telefonema. Uma oração específica. Uma atitude de amor. Um passo que demonstre para seu próprio coração e para o mundo espiritual que você realmente confia nisso. Esse é o seu ato de fé. O que acontece depois? Pertence ao dono da festa. A verdade central de hoje é esta. O primeiro sinal em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, revela que Jesus, através de sua palavra criadora, inaugura a nova criação e nos convida a crer nele como Senhor da história, aquele que consistentemente transforma nossa falta em sua gloriosa abundância. A pérola do dia para você praticar. Não se esqueça, reserve aqueles 5 minutos. Identifique um problema real e, em oração, descubra um pequeno passo de obediência que você pode dar, perguntando, qual o próximo passo que honra a Deus aqui? E aqui está o vislumbre da graça para levar com você. Todos os sinais de Jesus apontam para a cruz e a ressurreição. A boa notícia esmagadora não é apenas que ele pode transformar água em vinho, mas que o Senhor que fez isso já venceu o pecado e a morte por você, dando-lhe poder e esperança inabalável para viver o reino agora, em meio ao caos. Se esta nossa conversa sobre ver a glória de Deus nos detalhes da vida e sobre como agir com uma fé prática e obediente te tocou de alguma forma, quero te pedir para fazer 2 coisas. Primeiro, use a seção de comentários abaixo como um altar. Comente aqui, qual é a água na sua vida que você precisa entregar a Jesus? Qual é a sua talha vazia hoje? Vamos criar uma comunidade de oração e apoio, intercedendo uns pelos outros. E segundo, se você anseia por devocionais diários que realmente vão fundo na palavra de Deus e te equipam com uma fé robusta para a vida real, faça um favor a si mesmo. Se inscreve agora no Palavra Pura e ative as notificações. A gente faz isso, mergulhando na riqueza da Escritura, todos os dias.
E para você não parar por aqui, tem outro vídeo aparecendo agora mesmo na sua tela que continua exatamente nesse ponto, mostrando como aplicar essa fé que age em outra área desafiadora da sua vida. Clica aí e vamos continuar crescendo juntos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por se revelar a nós em sinais que não apenas demonstram o seu poder, mas que apontam de forma tão bela para a tua pessoa e para a tua obra redentora. Pai, pedimos que o Senhor nos dê olhos de fé, olhos espirituais para ver a tua glória tanto nas grandes crises quanto nas pequenas circunstâncias do nosso dia a dia. Ensina-nos pelo teu Espírito a sempre perguntar pelo próximo passo de obediência e dá-nos a coragem sobrenatural para praticá-lo hoje, mesmo com medo. Vem, Espírito Santo, e que o nosso coração seja curado da busca por espetáculo, para que encontremos nosso contentamento e nossa alegria na tua presença transformadora. Oramos em teu nome precioso, Jesus. Amém.